Ele está dando isso. Agora já foi. Meninos, então vamos lá. Bom dia para vocês. Hoje a gente vai ter 3 aulas seguidas, acho que é 3 aulas seguidas. A gente vai começar a trabalhar o conteúdo de química tecnológica, beleza? Me responde uma coisa aqui. É todo mundo da agronomia? Ou tem engenharia aqui também? Qual a engenharia, Eudes? Ah, então tem engenharia de produção também, beleza. É, porque vai ser o seguinte, nós vamos ter 8 aulas para a gente poder trabalhar o conteúdo de química tecnológica. Só que essas aulas não são destinadas a gente trabalhar com a parte teórica, elas são destinadas para a gente trabalhar com a parte prática, que são aquelas 8 videoaulas que vocês têm já disponível no AVA. Então, eu não sei se já todo mundo assistiu, mas nós temos, no decorrer das semanas, eu coloquei 8 videoaulas para vocês. Então, a gente tem videoaula, por exemplo, de segurança no laboratório, nós temos videoaula de estequiometria, de corrosão, de teste de chama, que são tudo videoaulas práticas. E nós precisamos repassar essas videoaulas, tirar dúvida dessas videoaulas, e, no final das contas, aproveitar e tirar dúvidas da parte teórica também, tá bom? Mas eu não vou dar aulas só de teoria, eu preciso repassar as aulas práticas com vocês. Mas nada impede da gente poder tirar dúvidas da parte teórica. Essa parte prática não tem avaliação, vocês não vão fazer avaliação da parte prática, vocês vão fazer avaliação da parte teórica. Então, a gente pode usar um pedacinho das nossas aulas para a gente poder tirar dúvidas dos conteúdos que vocês estão vendo da parte teórica. Porque, no final das contas, uma coisa puxa a outra, né? Se eu ajudar vocês a entender a parte teórica, fica mais fácil de entender a prática, beleza? Só que aí eu preciso que vocês vão conversando comigo, porque o conteúdo é extenso. Então, eu não vou conseguir trabalhar todo o conteúdo nessas 8 aulas. Então, a gente vai pegar as partes principais. Então, por exemplo, eu sei que a galera tem muita dúvida em estequiometria, em preparo de solução, balanceamento. Então, a gente foca nessas partes, caso vocês tenham dúvida. Senão, eu vou seguir com a programação normal, tá bom? Então, vocês vão conversando comigo. Quanto mais vocês conversarem comigo, assim, mais produtivo vai ser. Peraí, deixa eu ver o que o texto está me perguntando aqui. Tá, então peraí que eu já vou responder essa pergunta e já vou falar como é que vai funcionar a questão da chamada. As aulas, elas precisam de presença, 75% para ser aprovado. Então, das 8 aulas, vocês vão poder faltar basicamente 2 aulas só. Eu vou criar um link do Google Meet e vou mandar o link aqui no chat para vocês. Então, como hoje a gente tem 3 aulas, eu vou mandar um link que vai valer para essas 3 aulas, tá bom? Ele não precisa colocar o RA, nada, é só colocar o nome completo lá para mim, e aí depois eu vou lançar essa frequência para vocês, beleza? Então, daqui a pouco, na hora que eu começar, que eu for passar alguma coisa para vocês aqui no vídeo, eu já vou mandar o link, você já preenche para mim, tá bom? Aí eu tô gravando essa aula, eu vou subir essa aula pro AVA, provavelmente eu vou subir essa videoaula na segunda ou na terça, ela já tá no sistema, para vocês poderem reassistir ela. Então, por exemplo, no caso do Michael, que ele vai precisar sair um pouquinho mais cedo, ele termina de assistir essa aula depois. Mas é o seguinte, às vezes tem muito aluno que imagina que se assiste, não comparecer à aula presencial e assistir ela gravada depois vale presença. Não vale, tá bom? Eu vou subir ela no AVA só para vocês terem a chance de assistir de novo e às vezes tirar alguma dúvida lá que ficou durante a aula, se, por exemplo, tiver que sair e voltar depois, tá bom? Mas assistir essa aula depois não vale bom, não vale a presença. Ela tem que assistir aqui comigo. Não tem problema, Matheus. Aí depois, qualquer coisa, você assiste o finalzinho dela na hora que ela subir no AVA, tá bom? Ó, vamos lá. O que que acontece? Nessas 3 aulas que a gente vai ver agora, na parte da manhã, eu vou trabalhar com vocês a questão de segurança no laboratório, como é que funciona o laboratório,
quais são os EPIs que a gente tem e as principais vidrarias. Na segunda aula, a gente vai trabalhar teste de chama, então a gente vai conseguir relembrar, por exemplo, os modelos atômicos, qual que é o modelo de Bohr, os níveis de energia, que aí entra a distribuição eletrônica, e aí a gente entende a questão de ligação química. E aí, na terceira aula, a gente vai fazer a questão da condutividade, que aí na condutividade a gente consegue ver a diferença, por exemplo, de uma ligação iônica de uma ligação covalente, por exemplo. E da metálica também, que é a terceira, né? Então, dá para a gente rever a parte prática, precisa ver como é que funciona, e dá para a gente poder já trabalhar também com a parte teórica, que já vai ajudar vocês na próxima. Então, peraí, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, peraí. Olha, se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me perguntando, tá bom? Vai mandando aqui no chat que eu vou lendo. Deixa eu só abrir um documento aqui. Apareceu para vocês? Compartilhou minha tela, não compartilhou? Tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Nossa primeira aula é de segurança no laboratório. O que a gente viu na videoaula de segurança no laboratório? Foi uma videoaula que o professor Marcos gravou. O nosso laboratório aqui da Universidade de Uberaba, que é o polo principal, beleza? Todos os laboratórios precisam seguir aquele formato? Não. Mas eu falo assim, ó, que um laboratório de química é basicamente seguir como se fosse um raciocínio de você pensar numa cozinha, por exemplo. Todas as cozinhas de todas as casas são iguais? Não. Só que elas seguem um padrão. Então, a gente tem vamos dizer assim, algumas vidrarias principais, eu tenho alguns equipamentos que toda cozinha tem, e no final das contas, todas elas seguem mais ou menos o mesmo modelo. Então, tem uma mesa, tem uma pia, não é isso? Então, o laboratório é a mesma coisa. Então, o laboratório, o que a gente tem? A gente tem bancadas de trabalho, precisa ser necessariamente redondinha ou ser em L? Não, vai atender muito à necessidade de cada laboratório. Mas eu tenho equipamentos essenciais, por exemplo, capela, em todo laboratório tem que ter a capela, que o professor Marcos mostra a nossa aqui. Onde é que essa capela tem que ficar? Também vai depender da necessidade do laboratório. Quais equipamentos eu preciso? Equipamentos, por exemplo, de análise. Eu tenho, por exemplo, um cromatógrafo, um espectrômetro, um balança. Então, mas qual a finalidade do seu laboratório? Então, o seu laboratório tem, por exemplo, faz controle de fertilizante, igual, por exemplo, da galera da agronomia. Então, galera da agronomia, se a gente faz análise de fertilizante, com certeza a gente vai ter, por exemplo, espectrômetro, absorção atômica. Mas, por exemplo, a galera da fertilizante não precisa ter uma cromatografia. Então, diferente de quem trabalha, por exemplo, com defensivo. Quem trabalha com defensivo tem que ter cromatógrafo. Então, tudo depende da análise que a gente está fazendo, beleza? Então, se eu for fazer análise de controle de água ou de ET, tudo tem os seus equipamentos específicos. Então, aqui no laboratório de Uberaba, a gente tem o básico, que foi o que ele mostrou para vocês. Mas se a gente tiver análises específicas, eu tenho que ter equipamentos específicos. Agora, com relação à vidraria padrão. Todo laboratório vai ter um Becker. Todo laboratório vai ter um balão volumétrico. Todo laboratório vai ter pipetas graduadas e volumétricas. Todo laboratório tem proveta, bureta. Então, essas vidrarias são as principais, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. O que a gente tem que saber fazer? Saber quando que cada uma delas vai ser usada,
e qual vai ser esqueci o termo, gente. A precisão dela, beleza? Então, vou jogar aqui para vocês enxergarem agora. Quer ver? Isso daqui, ó. Tá dando para enxergar aí? Ou não? Eu acho que eu tenho até uma outra imagem aqui que vai ficar legal. Deixa eu pegar ela. Aqui. Deixa eu ver se essa aqui vai ficar boa. Uhum. Cadê vocês que eu não estou enxergando? Tá aqui? Tá. Então, o que que acontece? Por exemplo, ó, nós temos o Becker. O Becker é esse daqui. Ele pode ser de vidro, de plástico. Ele, basicamente, vamos falar do jeito leigo, é um copinho que a gente tem, tá bom? Todos os Beckers têm marcação na lateral de volume. Então, a gente tem Becker até, por exemplo, de 10 ml, a Becker de 2 litros, 5 litros. Depende também do tipo de análise que você vai fazer. Todos eles têm marcação na lateral, só que essas marcações não têm precisão. Ela é uma marcação só para a gente ter uma noção mais ou menos do volume que você está pegando, mas eu não posso confiar nessa marcação, beleza? Então para que a gente usa Becker? Às vezes para transportar uma solução de um lado para outro, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar uma quantidade de ácido clorídrico e eu preciso de 10 ml. Primeiro você joga o conteúdo que está no frasco para dentro do Becker, pega lá os mais ou menos 10 ml que você quer, e aí sim você vem com o instrumento volumétrico de precisão para poder pegar isso, esse volume específico. Então, ele só te dá uma noção do volume que você tem. A mesma coisa acontece com esse do ladinho aqui, ó, que é esse, que no final das contas é a mesma coisa da imagem lateral, que isso aqui de tamanho diferente, tá vendo? Isso se chama Erlenmeyer. O Erlenmeyer a gente usa para poder fazer titulação ou qualquer coisa que você vá agitar a sua amostra. Então, por que que ele tem esse formato? É para você justamente agitar a sua amostra, como ele é mais estreito em cima, não ter perigo dela derramar. Diferente do Becker. Se eu pegar o Becker, que é desse jeito, agitar, às vezes ele pode derramar do lado de fora. E no Erlenmeyer não tem esse perigo, porque ele é afunilado, entendeu? Tenho vários, de vários tamanhos também. Só que eu também não posso confiar nessa marcação lateral que ele tem aqui. Essa marcação é só um norte para a gente entender o volume que você está trabalhando, tá bom? Mas ele não é preciso, a gente não pode usar ele. Ótimo. Vamos pegar outros aqui. Aí, por exemplo, vou pegar aqui agora pipeta graduada e pipeta volumétrica. Parará. Achei. Balão. Só que essa outra imagem ficou muito ruim. Essa aqui tá melhor. Isso daqui que agora que tá aqui são balões volumétricos. O que que são esses balões volumétricos? Ó, esse azulzinho é um balão volumétrico. Tá vendo que ele tem um formato parecendo de uma garrafinha? Esse é a vitraria que a gente usa para poder preparar soluções. Então, quando eu falo que eu quero preparar uma solução, que a gente também vai ver esse conteúdo, que são concentrações, que a gente pode trabalhar com concentração comum, concentração molar, o que que acontece? O balão é uma vidraria que a gente tem de alta precisão. Então, se o balão está marcando, igual, por exemplo, esse daqui, dá para ver aqui no cantinho, que está marcando que ele é de 1000 ml, a gente pode realmente confiar que ele vai ter sim 1000 ml, que no caso seria 1 litro. E ele só consegue marcar um volume específico. Como é que eu sei? Porque em todos os balões, no gargalo, tem um risquinho, que a gente chama de menisco. Nesse risquinho é a marcação de exatamente o volume que está marcando no balão. Então, em todos os balões, se a gente conseguisse ver, no gargalo dele aqui tem um risquinho. Alguns risquinhos ficam um pouquinho para cima, outros ficam um pouquinho para baixo. Isso tudo vai depender do formato do seu balão, tá bom? Então, Fernanda, se esse balãozinho que está em azul está falando que ele tem 250 ml, quando é que ele vai ter realmente 250 ml? Quando você chegar com o líquido bem na marcação do 250. Que ainda eu vou ensinar para vocês que tem que ter a técnica do menisco, que o professor Marcos mostrou na videoaula.
E aqui no fundo já tem uma outra vidraria muito importante, mas eu vou pegar até uma imagem maior aqui para vocês, que é a pipeta. A pipeta, ela também é uma outra vidraria que a gente tem de precisão muito alta. Quer ver? Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Ó, então o que que eu tenho nessa outra imagem aqui, ó? Eu tenho um balão, tá vendo ele aqui? Eu tenho uma proveta. A proveta também é uma vidraria. Vamos assim dizer que ela tem uma precisão média, tá? Não é tão precisa como uma pipeta e nem como um balão, mas ela tem sim uma precisão boa, tá bom? Quando é que eu uso uma proveta? Geralmente a gente usa a proveta quando a gente precisa pegar volumes maiores de amostra ou quando a sua análise ela te dá uma margem de erro maior. Como é que eu poderia explicar para vocês? Por exemplo, assim, eu vou fazer uma análise de controle de. Vou fazer uma análise de dureza de água. Eu quero descobrir a quantidade de cálcio e magnésio que eu tenho na água. Concorda comigo que, por exemplo, pode saber a quantidade de cálcio e magnésio na água vai interferir em quê? Não interfere diretamente na qualidade, interfere, por exemplo, assim, se você tem uma água muito dura dentro de uma indústria, você pode, por exemplo, causar incrustações de tubulação, porque ele forma carbonato de cálcio, que é insolúvel, e aí entope a sua tubulação. Mas você concorda comigo que, por exemplo, assim, você, às vezes, achar uma quantidade de dureza de água em 250 ou em 260, vamos pensar nessa variação, não vai, por exemplo, condenar um lote de produto seu, ou vai sair com, assim, vamos pensar em garantia de fertilizante, não vai tirar seu fertilizante fora da garantia, ou muito menos é uma análise, por exemplo, de sangue que você está fazendo, que você tem que ter uma precisão muito alta, porque imagina se você erra uma análise de laboratório de bioquímica, onde você, no erro do teste, por exemplo, você faz um teste de HIV, em vez de ser de negativo, dá positivo. Você entendeu? Então, existem alguns testes que são mais delicados. Quando a gente está trabalhando com a dureza da água, não é tão delicado assim. Você está em 250 ou 260, não vai dar tanta diferença, entendeu? No final das contas, você está com uma dureza elevada de qualquer jeito. Então, quem está trabalhando com isso e está preocupado, por exemplo, com incrustações, já sabe que está mais alto, vai ter que tratar isso para poder abaixar. Então, o que a gente pode fazer? Eu poderia, por exemplo, usar uma proveta para poder medir a minha amostra, o volume da minha amostra. Beleza? Que eu não preciso ter uma precisão assim tão alta para isso. Agora, eu preciso realmente saber exatamente o quanto que tem. Beleza? Então, a gente vai pegar a sua amostra, se ela for líquida, usando ou uma pipeta graduada ou uma pipeta volumétrica. Qual que é a diferença dos dois? A pipeta volumétrica, que é essa que tem um balãozinho aqui no meio, ela mede só um volume. E a graduada, ela tem várias marcações, então dá para a gente pegar volume fracionado. Então, 2.1, 5.4, beleza? As duas têm uma precisão muito alta. Só que se você tiver a opção de escolher entre usar a graduada e a volumétrica, a gente sempre dá a opção para usar a volumétrica. Porque para pensar uma coisa comigo, quando isso aqui sai da fábrica, ela tem que passar por um processo de calibragem para poder conferir todas as marcações. Então, conferir todas as marcações é bem mais complicado do que conferir apenas uma marcação. Então, se a gente tivesse que escolher e falar, por exemplo, qual das duas é a mais precisa, é a graduada, tá bom? E aí, o outro detalhe muito importante, vamos imaginar que, por exemplo, eu preciso pegar 60 ml de uma amostra. Eu vou até fazer isso aqui agora do ladinho de vocês. Eu preciso pegar 60 ml, tá bom? Aí, eu tenho duas opções. Eu tenho uma opção de uma pipeta de 50 ml, uma opção de uma pipeta volumétrica, tá bom? De 10 ml, e eu tenho uma de 20 ml. Qual dessas eu vou usar para pegar o volume de 60? A gente tem que tentar usar as pipetas para a gente tentar pegar a menor quantidade possível de medições. Então, por exemplo, se eu quero pegar 60, se eu usar uma pipeta de 50 e completar com uma de 10, eu fiz 2 processos de medição. Agora,
Vamos imaginar que alguém de vocês faça, o Matheus fala para mim assim, não, Fernanda, eu vou pegar uma pipeta de 20 e faço 20, 20, 20, 3 vezes. Sim, só que a quantidade de medição que ele fez foi maior. Então, toda vez que você faz uma medição, você está embutindo um erro, entendeu? Então, eu não posso fazer isso. Quanto menos medições eu fizer, melhor e mais preciso vai ser o nosso resultado. Então, quando você tem um laboratório, pipetas de volumes diferentes, e você precisa pegar um específico, você não tem essa pipeta em específico, porque seria diferente eu falar aqui, por exemplo, preciso pegar 50 ml. Opa, fiz um lugar errado. Preciso pegar 50 ml de amostra. Mas não tinha nem como contestar, vou pegar só uma vez 50. Concorda? Agora, se eu peguei um volume, que eu não tenho esse volume específico de pipeta no meu laboratório, a gente vai quebrar. Então, como é que eu vou quebrar? Tentando quebrar o menos possível, menos medições, que a gente embute menos erro. Beleza? Pergunta até agora? Aquela assim, né? Eu tô aqui falando perguntas até agora e vocês estão doidinhos para me mandar a chamada no chat, né? Eu vou até já abrir aqui. Peraí, deixa eu já abrir. Deixa eu pegar aqui. Que turma que vocês são enquanto isso? Turma 92. Hoje a gente vai ter a turma 92. Aula 1, 2 e 3. Senão daqui a pouco, que eu não lembro mais quem é, vai me matar, porque eu ainda não mandei. Ó, eu tô mandando agora. Vê se vocês conseguem, por favor, me dar um retorno aqui. Vê se vocês vão conseguir responder o nome completo para mim. Ah, não, porque eu tenho um carro. Clicar. Ó, dá uma olhada se vocês vão conseguir preencher o nome completo de vocês para mim, por favor. Ah, deve estar dando certo, já apareceu 6 nomes aqui. Ah, então ótimo. Não, ainda tá aqui. Mas qualquer coisa, se vocês não conseguirem, vocês me avisam, tá bom? Às vezes tem gente que tem dificuldade para clicar no link, aí vocês me avisam que eu coloco o nome aqui. Ótimo. Tá, então vamos continuar. Tá. Deixa eu mostrar isso agora para vocês, que é como que eu vou usar a técnica do menisco para poder pegar com a marcação do volume realmente aonde eu quero lá no balão, ou na pipeta, ou em qualquer instrumento volumétrico que eu tiver. Olha só que legal que eu acho que essas imagens aqui vai ficar boa de vocês entenderem. Peraí. Deixa eu pegar mais uma. Essa. Não deu certo, não copiou. Agora vai copiar, eu vou dar um jeito. Deixa eu ver se foi. Foi. Ô, Wander, não precisa colocar o RE, não. Só o nome completo para mim, por favor. Não precisa, tá, galera? Não precisa colocar RA.
Deixa eu ver, o Michael está perguntando aqui se deu certo. Deixa eu ver se o seu nome apareceu. Tchan, 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 tchan. Michael Ferreira Caetano. Apareceu, seu nome está aqui, deu certo. No final da aula, é porque às vezes alguém vai sair antes, né? Mas no final da aula eu vou falar o nome completo de todo mundo em voz alta, tá bom? Para ver se não está faltando ninguém. Porque se estiver faltando alguém, a gente coloca aqui de novo. Você não precisa ficar preocupados, não. Tá, olha só o que acontece. Lembra que eu falar para vocês, ó, se a gente pegar lá, qualquer instrumento volumétrico, todos eles, sem exceção, tem a minha marcação de volume. Todos têm marcação de volume, marcação. A pipeta volumétrica vai ter uma marcação aqui. O balão tem uma marcação. Isso é um menisco. Como é que eu chego com esse líquido no menisco? O que acontece? Quando a gente está trabalhando com líquidos, isso só vai ser diferente, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com menisco ou com mercúrio, todos eles, por causa da tensão superficial da água, na hora que esse líquido está subindo ali no gargalo do balão ou da pipeta, ele gera uma deformação, beleza? Geralmente isso é côncavo, então ele faz uma barriguinha para baixo. O que é legal? Que quanto mais estreito é o gargalo, maior, mais acentuado é esse desvio, beleza? Então, por exemplo, a gente não vai ver esse menisco côncavo, por exemplo, num Becker, que é mais largo. Ou eu não vou ver isso, por exemplo, num Erlenmeyer. Mas a gente vai ver isso. Às vezes, por exemplo, dependendo da proveta que a gente tem, qual que é a proveta? Esse daqui, ó, essa vidraria, se ela for muito grande, então ela é larga, a gente também não consegue ver. Mas se pegar uma proveta pequenininha, que é mais fina, a gente vai ver essa barriguinha sendo formada. Então, o que acontece? Eu preciso fazer com que... Então, imagina que essa linha que está pontilhada aqui, ó, é o meu menisco que está marcado lá no meu balão, na minha pipeta. Eu preciso fazer com que o meu líquido encoste, olha assim, ó, a barriguinha, olha nesse último desenho aqui, ó. Eu preciso fazer com que ele encoste a parte de baixo, na linha. Então, dá a sensação de que ele passou, tá vendo? Porque às vezes a gente olha as bordas aqui, ó, você fala, nossa, ficou para cima. Não ficou. O jeito correto é da gente olhar desse jeito. Você passou muito, tá errado. Ficou em cima do menisco, olha só, tá errado. Ficou para baixo, também tá errado. Então, o que é o certo? Nossa, ele ainda deu aqui, ele deu o contrário, né? O correto é a gente sempre passar acima. Aquela, você não pode confiar nos... Deixa eu pegar um outro aqui. Nos desenhos, tudo que a gente fez. Peraí. Aquela que eu não prestei atenção nisso. Deixa eu pegar outro. Mamãe. Esse daqui... Deixa eu ver. Ah, ó, esse daqui já me deu certo. Ó. Deixa eu pegar, peguei. Deixa eu jogar, tira esse trem daqui. Ah, lá. Uhum. Então, olha só o que acontece. A parte de cima, tá vendo? Essa que eu vou encostar na minha linha. Em cima da linha, pra gente não serve. Muito acima da linha também não serve. E se ficasse para baixo também não ia servir. Eu tenho que deixar ela encostando exatamente na parte de cima do menisco. Beleza? Então, isso daqui é como que a gente chama da técnica do menisco, beleza? Tem outro jeito de olhar? Tem. Então, por exemplo, uma outra coisa comum que a galera erra, a posição dos olhos. Então, o que a gente tem que fazer? Isso daqui é como se fosse a nossa visão, tá bom? Toda vez que a gente for, a gente chama de avolumar o equipamento, você tem que pegar e deixar a marcação que você quer na altura dos seus olhos. Por quê? Porque se você fica com a sua vidraria para baixo, então você está olhando de cima para baixo, dá a sensação de que ficou com o líquido para baixo do menisco. Ou se você faz ao contrário, você coloca a vidraria um pouquinho mais para cima, você olha de baixo para cima, parece que passou. Então, o certo é a gente pegar a vidraria, colocar na altura do olho e avolumar, certo? Então, a gente não pode ter esse desvio do olhar, é sempre na altura. Então, sempre que vocês forem ver um analista usando uma vidraria, você sempre vai ver que ele levanta da bancada
e olha na altura do olho. Se eu fizer isso e chegar com o meu líquido justamente na posição que eu preciso, aí vocês podem ter certeza que a gente tem realmente aquele volume que eu preciso. Então, o que que acontece? Lembra da falar que quanto menos medições eu fizer, menos erro embutido a gente vai colocar? É por causa disso. Imagina a gente fizer 4 medições, e nas 4 medições eu embuti um erro. Por qual que seria o erro? Porque eu não avolumei corretamente a minha vidraria. Então, em toda medição que você fizer, um erro, um erro, um erro, um erro. Chega no final, entendeu? Então, a gente não pode fazer isso. Quanto menos a gente fizer, melhor vai ser. Fechou? Peraí, Maria. Ah, tá. Não é a Maria Carolina, é o Kelson. Não tem problema, mas, ô Kelson, na hora que você clicou no link, colocou o seu nome lá no link da chamada, ok? Não tem problema. Não tem problema você ter entrado com o nome de outra pessoa. Se você colocar para mim lá o seu nome completo no link, tá tudo certo, que depois eu vou conferir por lá. Ah, então beleza, relaxa, não fica preocupado não, pode deixar. Bom, meninos, perguntas. Ou tá tranquilo? Tá. E com relação, quem assistiu essa videoaula no AVA? Teve alguma coisa, alguma parte lá que o professor Marcos falou que vocês não entenderam? Ou da parte teórica também, teve alguma coisa? Como assim, Jackson? Como assim vocês vão... Você está falando de aula presencial no laboratório para fazer análise? Não, todas, aqui nessa disciplina, todas são virtuais. Dependendo do seu curso, não sei qual que é o seu curso, você vai ter aula presencial, mas de outros conteúdos. Esse conteúdo não. Beleza, então vamos lá. Nós temos que trabalhar agora a outra videoaula. A outra videoaula é a que nós vamos trabalhar com o teste de chama. Nessa videoaula do teste de chama, a gente vai trabalhar a parte de modelos atômicos, entender como é que é a estrutura de um átomo, beleza? Ah, cadê? A nossa próxima aula começa às 9. 9? 9. Vocês querem dar... Como é que vocês querem fazer? Vocês querem dar um intervalo e a gente começa 9? Ou vocês querem dar um intervalo mais curto, a gente começa antes a aula, e consequentemente depois a gente termina mais cedo também, mas aí isso tudo vai ser conversado com vocês. O que vocês querem fazer? Verdade. Mais curtinho, né? Pra gente poder voltar antes. Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente tem que entrar na outra aula, que é o outro link que vai estar lá no aba de vocês, tá bom? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Tem 31 alunos aqui nessa turma. Vamos, eu vou sair, vamos entrar na outra aula.
vocês entram no outro link, eu já vou entrar lá, vou deixar a sala aberta para vocês irem entrando. E aí vamos dar uns minutinhos só, tá bom? Uns 15 minutinhos para beber uma água e a galera aí entrando. Se tiver todas as 31 pessoas lá na outra aula, a gente já começa, pode ser? Então, fechou. Então, vamos lá para a outra.